Olá, amiguinhos! Hoje eu vou contar para vocês uma história muito especial da Bíblia, a história de um jovem que se tornou rei. Vocês sabem de quem eu estou falando? Isso mesmo, do rei Davi. Olá, amiguinhos! Hoje eu vou contar para vocês uma história muito especial da Bíblia, a história de um menino que se tornou rei. Vocês sabem de quem eu estou falando? Isso mesmo, do rei Davi. Olá, amiguinhos! Hoje eu vou contar para vocês uma história muito especial da Bíblia. A história de um menino que se tornou rei. Vocês sabem de quem eu estou falando? Isso mesmo, do rei Davi. Davi era o filho mais novo de sua família e cuidava das ovelhinhas do seu pai. Ele passava horas tocando a harpa e cantando canções para Deus, mostrando que tinha um coração cheio de amor e fé. Um dia, o profeta Samuel visitou a casa de Davi e Deus mostrou a ele que aquele menino simples seria o futuro rei de Israel. Que surpresa! Não é mesmo? Mas antes disso, Davi viveu uma aventura incrível. Ele enfrentou um gigante chamado Golias. Golias era enorme e assustava todo o exército. Mas Davi confiava em Deus e não teve medo. Ele pegou apenas uma pedrinha, colocou na sua funda e acertou o gigante bem na testa e Golias caiu no chão. Todos ficaram maravilhados. E Davi mostrou que a força mais poderosa não é a dos músculos, mas sim a fé em Deus. Depois de muitas batalhas e desafios, Davi se tornou o rei de Israel. Ele não era perfeito, mas sempre buscava a Deus e tinha um coração disposto a obedecer ao Senhor. E sabe o que aprendemos com ele? Que Deus olha para o nosso coração e pode usar até os mais pequeninos para fazer coisas grandiosas. E aí, crianças, gostaram da história do rei Davi? Nunca se esqueçam, com fé em Deus, até os maiores gigantes podem ser vencidos. Davi era o filho mais novo de sua família e cuidava das ovelhinhas do seu pai. Ele passava horas tocando a harpa e cantando canções para Deus, mostrando que tinha um coração cheio de amor e fé. Um dia, o profeta Samuel visitou a casa de Davi e Deus mostrou a ele que aquele menino simples seria o futuro rei de Israel. Que surpresa, não é mesmo? Mas antes disso, Davi viveu uma aventura incrível. Ele enfrentou um gigante chamado Golias. Golias era enorme e assustava todo o exército. Mas Davi confiava em Deus e não teve medo. Ele pegou apenas uma pedrinha, colocou na sua funda e acertou o gigante bem na testa. E Golias caiu no chão. Todos ficaram maravilhados. E Davi mostrou que a força mais poderosa não é a dos músculos, mas sim a fé em Deus. Depois de muitas batalhas e desafios, Davi se tornou o rei de Israel. Ele não era perfeito, mas sempre buscava a Deus e tinha um coração disposto a obedecer ao Senhor. E sabe o que aprendemos com ele? Que Deus olha para o nosso coração e pode usar até os mais pequeninos para fazer coisas grandiosas. E aí, crianças, gostaram da história do rei Davi? Nunca se esqueçam, com fé em Deus, até os maiores gigantes podem ser vencidos. Davi era o filho mais novo de sua família e cuidava das ovelhinhas do seu pai. Ele passava horas tocando a harpa e cantando canções para Deus, mostrando que tinha um coração cheio de amor e fé. Um dia, o profeta Samuel visitou a casa de Davi e Deus mostrou a ele que aquele menino simples seria o futuro rei de Israel. Que surpresa, não é mesmo? Mas antes disso, Davi viveu uma aventura incrível. Ele enfrentou um gigante chamado Golias. Golias era enorme e assustava todo o exército. Mas Davi confiava em Deus e não teve medo. Ele pegou apenas uma pedrinha, colocou na sua funda e acertou o gigante bem na testa. E Golias caiu no chão. Todos ficaram maravilhados. E Davi mostrou que a força mais poderosa não é a dos músculos, mas sim a fé em Deus. Depois de muitas batalhas e desafios, Davi se tornou o rei de Israel. Ele não era perfeito, mas sempre buscava a Deus e tinha um coração disposto a obedecer ao Senhor. E sabe o que aprendemos com ele? Que Deus olha para o nosso coração e pode usar até os mais pequeninos para fazer coisas grandiosas. E aí, crianças, gostaram da história do rei Davi? Nunca se esqueçam, com fé em Deus, até os maiores gigantes podem ser vencidos.